foi numa mesa onde aconteceu tudo. Amigas vinham para estudar a Bíblia, ele também prestou ouvidos. Ele me disse que talvez um dia vai se batizar. Eu faço outra pergunta: e por que você não se batiza neste momento, nessa mesa aí? Enquanto vivermos neste mundo, tudo que começa, termina. Tem duas frases que marcaram minha vida. Uma, de maneira meio assim popular, e a outra eu vi na África, na frase que impactou a minha vida. Lá na África a frase foi: dizer adeus, terminar, despedir-se, é morrer um pouco. Mas enquanto vivermos nesta terra, sempre estaremos dizendo: acabou, terminou, adeus. Só nos céus as coisas serão duradouras e eternas. A outra frase que me fez rir, ao ouvir na Bahia, me disseram: é terrível a dor do parto, mas é preciso partir. Então, acabou, foi lindo, foi bom, mas é hora de partir. Vamos a ter uma meditação curta, porque o programa vai ser muito bonito. Alguns estão se perguntando por que está essa mesa aí. É que vai haver almoço, só que só 4 serão os privilegiados. Comer não tem mais prato para os outros, não? Amado Pai, por favor, que Teu Espírito soberano se mova, e queremos mais uma vez aprender de Ti, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto bíblico para esta manhã é parte do texto bíblico de ontem. Ontem falamos que quando o Senhor Jesus ressuscitou, passou 42 dias com seus discípulos. E o tema principal do diálogo entre eles foi o mesmo tema que ele repetiu uma e outra vez ao longo dos 3 anos de ministério. O tema do reino de Deus. Jesus queria que seus discípulos entendessem em que consiste o reino de Deus. E que seus discípulos não errassem, tentando fazer crescer o reino de Deus, que fizessem crescer o reino dos homens. O reino de Deus é o reino de Deus, o reino dos homens é o reino dos homens. É possível que o reino dos homens cresça sem que cresça o reino de Deus? Claro que é possível. Mas é impossível que o reino de Deus cresça sem que cresça o reino dos homens, a estrutura. Temos que ter muito cuidado de não confundir as coisas. Isso tem que estar bem claro em nossa mente. Eu gostei muito do que o pastor Evandro falou, eu estava atrás ouvindo tudo. E ele falou da teologia como motivadora da missão. Em realidade, queridos, a teologia é o fundamento, é a base da missão. A missão sem teologia vira marketing, publicidade. Muito cuidado, queridos. Marketing é uma coisa, mas a teologia lhe dá sentido à missão. Uma compreensão correta da teologia vai nos dar uma compreensão correta da missão. Nossa missão nesta terra não é fazer marketing religioso e convencer a todo mundo de que esta é a igreja, ou convencer a todo mundo de que eles estão errados e nós estamos certos. Isso não é missão. Não é usar qualquer método
qualquer estratégia humana para aumentar o número de membros. Isso não é missão. Isso pode ser marketing religioso e é perigoso. E nós, os seres humanos, nos sentimos às vezes tentados a usar o marketing religioso, confundindo ou achando com toda sinceridade que estamos cumprindo a missão. A missão é o fruto natural de uma experiência viva com Cristo. A missão é causa do reavivamento, de certo modo, mas também é consequência do reavivamento. Uma igreja revitalizada é uma igreja que participa da missão com alegria, com gozo, com júbilo. Então vem o texto para esta manhã, que é parte do texto de ontem. Porque quando o Senhor Jesus falou novamente do reino de Deus, ainda se deu tempo nos versículos 4, 5, 6, para explicar a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. E aí mencionou o Espírito. Sem Espírito não tem reabilitação da igreja. Qualquer método humano, sem o Espírito é nada, é apenas método humano. É o Espírito que dá vida. Em Ezequiel 37, vemos o vale dos ossos secos, o Espírito revive. Em Ezequiel capítulo 47, encontramos a visão de Ezequiel do rio que sai do santuário e vai para o mar morto e revive o mar morto. E torna produtivo todo o campo por onde o rio passa. Essa é obra do Espírito Santo. E depois de falar do Espírito Santo para seus discípulos, depois de explicar o reino de Deus, alguém levanta a mão e pergunta: Senhor, será neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eu sempre digo, graças a Deus, Jesus não sofria de úlcera, porque se fosse, nesse momento, ele caía. Está falando, 3 anos falando da natureza espiritual do reino de Deus, não entenderam. Agora 42 dias falando da natureza espiritual do reino de Deus, não entendem. E na última hora alguém pergunta: e o reino de Israel? Mas que reino de Israel? Não estamos falando do reino de Israel, estamos falando do reino de Deus. Será neste tempo que será reconstruído? E aí vem a resposta do mestre, não? Isso não é problema seu. Quando será, quando não será, como será, por onde será, isso não é problema seu. Para que vocês não fiquem cansados, agobiados, extenuados na vida cristã, para que vocês não entrem em agonia, para que vocês se mantenham sempre revitalizados, eu vou lhes dar a missão. E aí vem o texto. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Mas o tempo é até hoje. Continuamos caminhando e precisamos do poder do Espírito Santo. E precisamos entender que a missão é de cada um. Porque Deus confiou a missão a seus discípulos quando eles estavam mais inquietos, mais interessados, mais curiosos em saber quando ou como. E até hoje podemos confundir e estamos mais preocupados. E quando verá? E quando sucederá? E como será? Querido, esquece isso, cumpre a missão. A melhor maneira de cumprir a missão, de preparar-se para a volta de Cristo, é cumprir a missão. Vou fazer um exemplo
meio tonto, meio infantil. Mas eu já disse que as ilustrações infantis, às vezes, são as que mais impressionam e mais ficam marcadas. Eu marco um encontro contigo, na Praça da Sé, São Paulo. E eu te digo, veja, eu vou aparecer a partir das 6 da manhã, em qualquer momento. Não vou te dizer a hora exata. Você me espera aí, eu vou aparecer. E você vai lá, por acaso leva um banquinho, senta, braços cruzados, olhando para o relógio. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, já começa a ficar inquieto. 11 da manhã, meio-dia, já está com fome, está cansado, extenuado, desanimado. 1 da tarde, 2 da tarde, lá pelas 4 da tarde, já você está cochilando. É uma igreja cochilando, uma igreja extenuada, uma igreja cansada. E lá pelas 5 da tarde você chega à conclusão de que eu não virei. E você desaparece, vai embora. Quando você vira a esquina, apareço eu. E você esperou o dia todo para quê? É que cansou. É que entrou em agonia. É que se extenuou. E por quê? Porque sua espera era, olha o relógio, estuda a profecia, analisa diagrama, quando, como, por quê? Essa não é a maneira de esperar a volta de Cristo. Mas agora faço a mesma ilustração de outra maneira. Eu te digo, me espera na Praça da Sé, eu vou aparecer a partir das 6 da manhã, em qualquer momento. Mas, para você não se cansar da espera, vou te dar uma cesta cheia de bala, de caramelo, como é? Bala, não? E outra cesta vazia. E um monte de papel. Então, vou te dar uma tarefa. A partir das 6 da manhã, você vai lá, e enquanto eu não chegar, você pega uma bala, embrulha com o papel e coloca na outra cesta. Pega uma bala e embrulha com o papel. E você começa, chega às 6 e começa a cumprir a missão. Embrulha, passa 6, 7, 8 da manhã, ainda tem, e você continua embrulhando, e de repente eu bato nas tuas costas. Pastor Bulhão, que horas são? 5 da tarde. 5 da tarde? Eu não senti. Eu passei o tempo sem sentir. Claro, porque você tinha uma missão. Porque você estava cumprindo a missão. Uma coisa é esperar a Cristo louvando, cantando, chorando. E outra coisa é louvar, esperar a volta de Cristo, cumprindo a missão. E volto a repetir, Deus não nos deixou a missão porque Ele não pudesse cumpri-la. Nos deixou a missão porque nós precisamos do cumprimento da missão para não esgotar-nos, para não desanimar-nos, para não entrar em agonia espiritual, para não precisar de revitalização, porque estaremos vivos, cumprindo a missão. Quando você está cumprindo a missão, sua atenção está concentrada na missão. Agora, queridos, já falei para vocês, a maioria de vocês são pastores. Além de eu, como cristão, orar todos os dias, em todo o tempo, estudar a Bíblia todos os dias, eu preciso levar uma pessoa para Cristo. Eu, como pastor. Porque se eu limitar minha pregação somente ao público, e penso que com isso estou cumprindo a missão, e eu não estou buscando uma pessoa para Cristo, eu corro o perigo de cair na mornidão espiritual. Ora, estudo a Bíblia, e em pouco tempo me canso. Eu preciso incluir a missão em minha própria vida. Meu trabalho ministerial não substitui meu cumprimento pessoal da missão. E é isto que tem que motivar minha vida. Agora, queridos, às vezes quando eu relato histórias, as pessoas ficam assim pensando, será certo? Será verdade? Será verdade? Um dia eu estava viajando com um pastor, não vou mencionar o nome, mas deve estar aqui, talvez eu acho, se não se aposentou já.
E pregamos numa igrejinha em Guarulhos, aí em São Paulo. E quando terminou a pregação, eu estava na porta dando a mão, era uma igreja pequenina. Alguém se aproxima de mim e diz assim: pastor, acabo de matar a meu marido. Me impactou. O quê? Acabo de assassinar a meu esposo. E o pastor que estava ao meu lado ouviu e interveio. Irmã, o que está dizendo o senhor? Acabo de matar a meu esposo. ¿Dónde está? Aqui, a 50 metros, eu moro aqui. Ele é policial. Não quer saber nada de Jesus. E eu sabia que o pastor Bulhão ia pregar e pedi para eu vir aqui. Mas ele chegou à tarde e queria que eu servisse o jantar. E eu disse: não, eu primeiro vou lá. E ele me bateu. E eu peguei o revólver dele e dei os 6 tiros em cima dele. Está morto aí. Aí o pastor chamou, o pastor que estava comigo chamou o pastor da igreja, corremos para 50 metros. Aí estava um homem, um charco de sangue, sangue por todo lado. Só que a irmã não tinha boa ponteria, não tinha acertado nem na cabeça nem no coração. Na perna, por aqui, por lá, o coitado estava sangrando, mas estava vivo. Aí já chegou a ambulância, chegou a polícia, levaram para o hospital já. Eu e o pastor, que estávamos fazendo uma espécie de caravana, fomos para o hotel. E ele é muito falador, muito extrovertido, mas desta vez quietinho, em silêncio, caladinho, não dizia nada. E eu rompi o silêncio, falei: olha, você está impactado, não? Não, me disse: pastor, não é o assunto que aconteceu aí. É que eu acompanho o Senhor por todo lado. O Senhor conta histórias e eu às vezes penso assim, no meu coração. Eu acho que o pastor inventa. Mas pastor, depois de hoje, o Senhor pode contar o que quiser que eu vou acreditar. Querido, se você quer que sua pregação tenha poder, e que a pessoa que está ouvindo diga assim: olha, aconteceu na Bíblia, aconteceu no passado, aconteceu com esse personagem bíblico, e aconteceu com esta pessoa que vive em meu tempo, então pode acontecer comigo. Essa é a maneira de chegar ao coração. Agora, se você conta uma história, alguma coisa que aconteceu lá no passado, bom, foi no passado. Então, isso é o que eu vou fazer agora. E não estou inventando. Porque até gravaram um vídeo que vamos passar depois. Se trata de Rosilene. Rosilene aceitou o evangelho há pouco tempo atrás. E quando se batizou, lhe deram um kit. E no maletim tinha várias coisas. E entre elas tinha 2 coisas. Eu vou pedir que coloquem aqui a fotografia dos 2 materiais que ela recebeu. Está por aí, passa aí. Passa esse texto, passa a citação, passa, aí está. No kit, quando ela se batizou, lhe deram este livrinho, todo membro involucrado, em espanhol, porque ela é paraguaia. Todo membro involucrado. O envolvimento de todo membro. Este livro tem sido traduzido a muitas línguas do mundo, porque foi publicado inicialmente pela Conferência Geral, em apoio ao programa da Conferência Geral, todo membro, o envolvimento de cada membro. Junto com isso, ela recebeu uma série de estudos, o método de Cristo. Em esse estudo, ela entendeu que o método de Cristo é o único que nos dará resultado quando nos aproximarmos de alguém para levá-lo a Cristo. 5 passos. O Senhor se aproximava das pessoas como quem queria fazer-lhes o bem. Segundo, lhes mostrava simpatia. Terceiro, atendia às suas necessidades. Quarto,
se ganhava confiança. 5, les dizia: segue-me. E eles o seguiram. Esta mulher, Rosilene, uma mulher simples, humilde, ela chegou à conclusão, ela disse assim: Senhor, eu preciso, para crescer espiritualmente, orar todos os dias, permanentemente, estudar a Bíblia, e trazer uma pessoa para Cristo. Mas como? Eu não tenho condições, eu não sei muita coisa, eu não conheço muita coisa. E para remate, eu sou tímida. Como vou bater a porta de um desconhecido? Como vou falar do sábado, enfim, para a gente? Não, Senhor, por favor, me pede outra coisa, mas eu não consigo fazer isto. Mas um dia encontrou isto no seu kit. E aí descobriu: então eu vou seguir o método de Cristo. O que diz o método de Cristo? O Senhor se aproximava das pessoas como quem queria fazer-lhes o bem. Nesse tempo, o esposo dela foi chamado para trabalhar numa cidade onde não havia um adventista. O esposo não era adventista. Quem aceitou a mensagem e se batizou foi ela, não ele. E ele era, no início, meio indiferente, assim, com a decisão da esposa. E via que a esposa muito preocupada. O que ela começou a fazer? Chegou nessa cidade nova, nenhum adventista, faz o quê? Fez pão integral, e foi batendo a porta das vizinhas, levando pão. Olha, eu sou a nova vizinha que chegou aqui, este pão é saudável, porque este pão não é de farinha branca, é de farinha integral, e a farinha integral tem muita fibra, e isto é saudável. E pois, quem não recebe um pão integral? E para remate, Deus ajudou ela, e o pão saía gostoso. Então todo mundo recebia o pão, e todo mundo aceitava, e começaram a desenvolver a amizade. Então ela convidava as pessoas a comer na sua casa, por isso que está essa mesa aqui. E as pessoas vinham e sentavam na mesa, a conversar. De que conversavam? Do que a eles les interessava. A ela lhe interessava Cristo, santuário, lei, sábado, dízimo, mas a eles não. Quando você pesca, quantos de vocês já pescaram no rio? Levantem a mão. Então, você sabe. O que você coloca no anzol de isca? O que coloca? Um pedaço de chocolatinho, Godiva, gostoso, não? Um pedaço de alface, um pedaço de brócolis. Olha, você pode gostar de alface, de brócolis, de chocolate, mas o peixe não. O peixe gosta de minhoca. Então, se você quer pescar um peixe, tem que mexer com a minhoca. Tem que manchar suas mãos com a minhoca. A minhoca é um bicho imundo, nojento. Mas você mexe. Por quê? Porque o peixe gosta de minhoca. Com alface não vai pescar peixe. Vai pescar com minhoca. E você usa a minhoca. Agora, você come minhoca? Você não é cristão? Por que não coloca algo saudável? Porque você vai pescar peixe, não vai pescar um ser humano racional que entende de saúde. Não, minhoca. Agora, se para pescar um peixe você suja suas mãos com minhoca, por quê? Para pescar uma alma, para trazer uma alma para Cristo, você não entra à conversa deles. Aí ela descobriu que uma delas gostava de novela. E como o Paraguai, como o Brasil tão pertinho, as novelas brasileiras entravam lá. Então começou a sentar na sala dessas amigas para assistir a novela. Mas não estava assistindo novela. O interesse dela não era assistir novela, era desenvolver amizade. E chegou um momento em que alguém perguntou: por que você é assim? Você é meio rara, meio esquisita. Neste mundo já não existe gente assim. E aí ela disse que eu amo Jesus. Mas que é isso?
E aí ela começou a explicar o Evangelho. E aí as pessoas começaram a atender. Resultado, se batizaram 4 pessoas como trabalho dela. Com esse trabalho pessoal, uma mulher simples, que nunca estudou teologia, num lugar onde não havia um adventista, com o método de Cristo, ela conseguiu levar para o batismo 4. Aí mandou chamar o pastor. E o pastor foi lá para batizar. É possível? É possível. Agora vou dizer, pastor, está inventando. Não, porque Rosilene está esta manhã aqui. Vou pedir que Rosilene venha. Onde está Rosilene? Onde está? Olha, está lá. Rosilene, por favor, sobe aqui. É uma alegria te conhecer pessoalmente, Rosilene. Prazer E é meu. quero te agradecer e te parabenizar. Você não imagina a emoção que eu sinto. Porque quando eu escrevi esse material, o método de Cristo, às vezes me entrava aqui na cabeça, será que alguém vai entender isto? E você entendeu. E de uma maneira tão simples, você levou ao batismo 4 pessoas. E neste momento 6 mais estão estudando. Amém. O que você sentiu para realizar esse trabalho? Em 1 minuto, Ok. o tempo nos está sendo cruel. Método de Cristo. Simplesmente. Um dia eu senti a necessidade o chamado estava no meu coração. Então eu busquei, encontrei esse material, li e pratiquei. Coloquei em prática. Você é dessas pessoas amigueiras, assim? Não. Sou tímida. Se fosse por mim, eu ia ficar sentada no sofá da minha casa, no conforto da minha casa. Só que no meu coração tinha um chamado. Vai. Então eu fui. Há quantos anos você está batizada? Vai fazer 3 anos agora, dia 21 de novembro. 3 anos de batizada? Eu venho E já ganhou 4 pessoas? Eu venho de uma família católica. Conheci a Bíblia em 2020. Eu tinha em casa só para tirar a poeira da Bíblia, né? Então, a partir desse momento que eu tive contato com a palavra de Deus, sozinha em casa. Oh, queridos, vou pedir que coloquem um vídeo agora, para vocês verem a história dela. E depois, segue, porque hoje é uma manhã dramática, vai ser aqui. Pode sentar aqui, aí. Quietinha, porque eu ainda vou falar contigo. Em qualquer cadeira disso. Podem colocar o vídeo dela. Da Silva, eu nasci em Los Cedrais, sou filha de brasileiros, né? Nasci aqui no Paraguai, Los Cedrais. Eu, em 2019, comecei uma investigação, como saber como funcionava, né, este mundo em que vivemos. Então eu comecei a questionar a minha fé, a igreja, e comecei a investigar a igreja que eu pertencia. Então fui vendo que não era bíblico, né, o que eu acreditava, né. Então eu cheguei até os 10 mandamentos, né, que eu acreditava, sabia de memória, estudei na catequese e tudo, né. Eu vi os 10 mandamentos e para mim foi um choque, né. E a partir deste momento eu comecei a orar a Deus. Orar porque eu fiquei, tipo, desnorteada, né. Teve um dia que eu entrei no meu quarto da minha filha, me ajoelhei e orei a Jesus, né. Aí veio claramente na minha mente esse versículo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, neste momento, eu respondi aí sozinha, eu entendi, tipo, que tinha alguém do meu lado, né. E neste momento eu senti que abriu meus olhos, né, minha mente, porque eu entendi esse versículo, eu sabia decor o que eu estava absorvendo da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu comecei a postar no status do WhatsApp. Uma amiga minha que trabalha no centro de saúde, a Sandra Simon, ela viu a mensagem e me mandou a mensagem. Daí, aquela conversa foi evoluindo, até um dia que ela me ofereceu os estudos de Daniel e Apocalipse, e eu aceitei. Já comecei a ir na igreja, já a estudar a Bíblia, eu vi que o povo lá estudava a Bíblia, eu conferia tudo, porque
Eu tinha que conferir tudo para ver se estavam falando e estava aqui, tem que estar na Bíblia. Eu comecei a estudar o Apocalipse com o pastor Arilton e Daniel também, né, que é ali a gravação da Novo Tempo que ele fez. Como ele sempre fazia um chamado para o batismo, né, eu fui entendendo essa necessidade de ser batizada, né, em nome de Jesus, e esse testemunho que meu batismo trairia, tanto para os meus familiares, quanto até estou aqui agora, né. E aí um dia eu mandei mensagem pro pastor. Falei, pastor, você me disse que era para mim te avisar quando eu quisesse me batizar, e eu quero ser batizado. No dia do meu batismo eu recebi um presente bem legal. Foi um kit, tinha fotografia, tem a fotografia de Jesus, que eu tenho até hoje, claro. Várias revistas, e veio uma Bíblia e vários materiais dentro. Em abril de 2022 eu me mudei para Naranjito e eu pensei, Deus tem um propósito para mim nesta cidade. Mas chegou um momento que eu comecei a me sentindo sozinha a respeito dos meus irmãos, porque aqui não tem igreja. Aí eu comecei a sentir essa necessidade de encontrar alguém para estudar a Bíblia, pelo menos comigo, para me manter ativa. Então eu comecei a pedir a Deus. Eu falei, o único que pode me ajudar é Deus nesse momento. Então passou um dia, dois, eu procurando alguma coisa, encontrei a mochila onde estava meu kit de batismo. E é onde eu encontrei o método de Cristo, nada resiste ao amor. E aí eu olhei para aquele livro e falei, Senhor, obrigada por ter respondido a minha oração. Eu falei, se o método é de Cristo, não tenho o que questionar. A partir que eu li esse livro, Deus me enviou outro livro, que é Todo Membro Involucrado. Então esse Todo Membro Involucrado foi o segundo livro que foi muito importante no evangelismo aqui em Naranjito. Então eu comecei a pensar o que eu vou fazer. Bom, eu gosto de fazer bolo, então eu vou começar a fazer bolo e levar para minhas vizinhas, compartilhar com elas. Então eu nesse momento eu fiz uma pequena oração, Senhor, eu vou em nome de Jesus, eu nem não sei o que vai acontecer, mas eu vou em nome de Jesus levar esse bolo. E levei o bolo, conversamos um pouquinho e assim foi começando a amizade. E a partir desta amizade, viu que eu ia, mas não falava nada, mas elas via pelo jeito que eu tratava elas. Então elas começaram um dia a querer saber, né, que religião que você participa. Então eu falei para elas, olha, eu leio a Bíblia, eu pratico, mas eu sou adventista do 7º dia. Daí depois um dia a minha vizinha Verônica veio aqui em casa e ela quis saber de novo sobre a Bíblia, algumas perguntas. E aí eu ofereci o estudo bíblico, né? A fé de Jesus, para ela. E ela aceitou. E a partir dela, eu conversei com ela para convidar a amiga dela, que era a Faustina, né? E a Faustina também acabou aceitando. Chegou um momento que eu tinha uma semana de férias com os meus filhos. Mas, uma semana antes, estragou o carro do meu marido. E na segunda-feira, meu marido usou o meu carro e ele falou, não tem condições de você viajar, já deixei o carro na oficina. Fiquei muito triste, chorei. E no mesmo tempo orava a Deus também. Falei, Senhor, só pode que o Senhor tenha um propósito para mim, porque não é possível. Nossos 2 carros estragados agora, isso nunca aconteceu. Eu aí tratei de não passar isso para os meus filhos, comecei a semana das férias deles, a passear com eles. Falei, vamos lá na praça para vocês brincar um pouco. Eu chegando na praça, logo veio uma senhora e uma menininha e ela me deu a oportunidade de falar da palavra de Deus e peguei o número de telefone dela. Aí, mais no final do ano, convidei ela para fazer o estudo bíblico. E como ela tinha uma filha, então eu falei para ela, vamos convidar a sua filha também e a gente faz tudo junto. A gente também teve a oportunidade de ter o pequeno grupo, com auxílio, graças a Deus, do pastor Romualdo, né? E um dia ele falou assim, eu vou enviar um missioneiro que vai vir do NASP, São Paulo, para ficar uma semana com vocês. Eu falei, só pode que é Deus, né? Porque essas 3 pessoas se entregaram, né? Foram batizadas, né? Na semana de evangelismo. Deus é o dono de tudo, né? Eu confio como Ele trouxe nós até aqui e tudo foi realizado. Estou aqui também, né? Gravando esse testemunho, né? Então, assim mesmo Deus proverá. O esposo, Marco Aurélio, no início era um homem meio indiferente com a fé da esposa, mas quando ela começou a estudar a Bíblia com as pessoas, na mesa, aí o esposo, ele também começou a prestar atenção e começou a aproximar-se da mesa.
E quando viu o livro, viu meu nome e entrou no Google para procurar meu nome e encontrou vídeos meus em YouTube. E começou a ouvir. A esposa não sabia, ele ouvia. Esta manhã, eu tive a alegria de conhecer Marcos Alexandre. E ele me abraçou com emoção. E ele disse uma coisa: o Senhor é meu amigo, eu não sou seu amigo, porque o Senhor não sabe nem que eu existo, mas suas mensagens Deus usou para tocar meu coração. E Marcos Alexandre está esta manhã aqui, o esposo de Rosilene. Vou pedir que Marcos venha, por favor, não sei onde está. Está lá também. Muito bem. É um jovem, são dois jovens, não? Olhem, extraordinária. Marcos, agora sim vamos nos dar o grande abraço. Você diz que eu sou teu amigo. Ou não, que você é meu amigo. Bom, que alegria, Marcos. Sabe que eu fico às vezes emocionado quando eu gravo um programa para o YouTube. Não sei a dimensão, às vezes encontro gente em diferentes países do mundo, assim como você, que me abraçam com emoção. De que maneira te ajudaram esses vídeos a ti? Aguenta coração, né? Eu sou o agente aí da história, coadjuvante nesse pequeno momento. Aí a esposa e toda essa questão, o coração começa a transbordar. E exatamente foi o que eu falei para o senhor. O senhor é meu amigo, então quero te dar um abraço. Por mais que eu não sou seu amigo, pelo fato óbvio de eu lhe conhecer através dos vídeos, através das mensagens, mas tenho certeza que agora, depois se conhecendo pessoalmente, a gente tem essa oportunidade de dar esse abraço. Muito bem, Marcos. O interessante é que ele estudou a Bíblia. Eu não sei se a esposa sabe que ele conhece. Você pode perguntar sobre doutrina, ele sabe. Então ele sabe que deve se batizar. Você já pensou em se batizar algum dia? Essa pergunta já veio várias vezes e a resposta minha sempre era para pessoas conhecidas e pastores que eu gostaria de ser convertido e não convencido, porque se eu fosse convencido talvez eu não ia conseguir entregar, eu ia ser só mais aquela pessoa que recebesse e não transmitisse. Então isso é algo que vem latendo sempre na minha cabeça. Rosilene, vem cá, abraça teu marido, porque foi numa mesa onde aconteceu tudo. Amigas vinham para estudar a Bíblia, ele também prestou ouvidos. Ele me disse que talvez um dia vai se batizar. Eu faço outra pergunta: e por que você não se batiza neste momento, nessa mesa aí? E eu digo agora para todos vocês que nesse momento e o trabalho que foi feito tanto pela minha esposa e todas as questões, eu me sinto que eu não estou convencido. Eu me sinto deliberadamente convertido. E se houvesse água, você se batizaria? Olha, para se batizar, eu dizendo que eu estou vendo esse dia como uma ótima oportunidade, imagino que por falta de pastor não vai ser, né? Mas eu tenho entendido que precisa de água, né? Mas nesse copo tem água. Daí como faz? Joga na cabeça ou... O que você não sabe, Marcos, é que tem muita gente que te ama e que está feliz com o que o Espírito de Deus tem feito em tua vida. E essa mesa não é uma simples mesa.
Vou pedir que o milagre agora aconteça. Parece que o copo cresceu. Você nunca vai esquecer este dia. É um dia especial para você. O povo de Deus está feliz com tua decisão, com tua entrega. O teu pastor distrital, pastor Villalba, não pode batizar ainda porque não é ordenado. Mas o pastor Samuel, que é o evangelista da União de Paraguai, ele se pode te batizar. Eu vou chamar o pastor Samuel que entre para o batismo. E se você está pronto, aí tem água e aí tem pastor. Nada impede você ser batizado. Aguenta coração, né? Eu tenho uma pequena passagem que, para mim, foi uma forma de ler a Bíblia através da série The Chosen. E tem uma conversa que me marca bastante, onde tem Jesus com Nicodemos. E na saída ou na viagem, não me lembro direito como que é. Aí desculpa. Jesus olha e fala: e fala que, olha para trás e fala que faltou tão pouco. E esse não vai ser meu caso hoje. Vou seguir. Vai lá, Marcos. Vai lá, o pastor te está esperando. Vou pedir que se aproxime do tanque o seu pastor distrital, o pastor Villalba, e também o aluno do IAE, da Faculdade de Teologia, que foi lá ajudar e está ajudando. Irmãos, isto originalmente não estava planejado. Então, as coisas que não se planejam com o tempo, às vezes não saem como gostaríamos que saíssem. Esquentaram água demais. E embora o Espírito Santo é fogo, o que podemos fazer para esfriar essa água? Ou consegue entrar? Pode entrar? Pastor, se conseguir entrar, aí o Marcos também consegue. Que momento impressionante este, irmãos. Querido Marcos, porque você entregou seu coração a Jesus, porque quer viver para Ele, porque você está declarando diante de todos que seu coração pertence a Jesus, para que você viva uma vida vitoriosa em Cristo, uma vida poderosa com Cristo. O pastor Samuel, como ministro do Evangelho, por mandato divino, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
o Marcos me pediu uma fotografia. E então eu vou pedir que se aproxime. Eu estou com o microfone aqui, mas por favor entreguem essa fotografia para o Marcos. Venga, aproxima-te mais. Aí está. Ok? Ok. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, o Espírito se move. Usa ferramentas humanas como nós. Pode usar as ferramentas humanas como os membros da sua igreja. Nossa igreja precisa ver líderes espirituais, não preocupados apenas em alcançar um número, mas preocupados em preparar o reino de Deus para o encontro com Jesus. Esta manhã eu quero fazer um convite, um apelo para todos. Se você quiser dizer: Senhor, usa-me, me entrego a Ti, me coloco nas Tuas mãos, não sou eu, minha igreja, quero ser usado por Ti para reavivar minha igreja, para levar minha igreja para a ação, para preparar minha igreja para o encontro com Cristo. Se você quiser isso, eu vou pedir que você se levante e venha aqui lentamente, todos aqui, e vamos fazer uma oração. Lentamente, deixe-se trazer pelo Espírito Santo. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o Teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante.
Muito bem. Eu vou pedir que um pastor que está no seu primeiro ano de ministério venha, por favor, aqui para fazer a oração final. Eu não sei, não conheço ninguém, mas você está no seu primeiro ano? Muito bem. Eu podia chamar um presidente, mas o caminho, enquanto Cristo não voltar, está aí. São vocês, jovens, pastores, os que têm que levar esta igreja a um reavivamento de verdade. Então faz a oração de encerramento para nós. Oremos. Graças te damos, Paizinho, pelo privilégio que temos de sermos considerados teus filhos. Graças te damos pelo privilégio ampliado que nos dá de sermos também, além de filhos, teus servos. E queremos humildemente, Senhor Deus, clamar pelo derramamento maravilhoso do teu Espírito sobre nós, nos capacitando, nos movimentando, para que cada dia a nossa respiração seja avançar o teu reino aqui nesta terra. Que todos os nossos esforços, nossos pensamentos estejam voltados e com foco em preparar pessoas para alcançar o reino celeste. Que isso não seja, Senhor Deus, uma motivação apenas para que possamos impressionar os outros, mas essencialmente para que possamos viver o Evangelho na prática em nossa vida. E que assim também nós estejamos nos preparando para o grande encontro que teremos muito em breve contigo. Fazemos isso, Senhor Deus, porque olhamos para este mundo e vemos que Jesus precisa voltar. E esta obra deve ser realizada através de nós. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, irmãos. Um grande abraço para todos. Levem muita inspiração para suas igrejas.